Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, como fazemos todas as segundas-feiras, neste horário, quando trouxemos uma parte da palavra e apresentamos o programa A Abertura da Palavra. E cremos que mais uma vez o Senhor nos abençoará, nos dirigirá e trará uma palavra oportuna para nossos corações, visto que nós somos o único povo da face da terra que tem seguido a verdade. E a verdade tem sido aberta e declarada e tem aplainado um caminho para nós trilhar, seguindo o Espírito Santo, seguindo o Mestre, o Guia. E podemos ver todas as coisas debaixo desta unção, sob a unção da revelação, da luz do dia. Então podemos dizer que estamos vivendo no tempo onde o livro está aberto, onde a palavra está aberta. E disso se trata esse trabalho aqui pela internet, este programa, e sempre estamos aqui agradecidos ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede neste tempo de propagar a sua palavra, de fazer parte daqueles que estão levando adiante as últimas linhas, os últimos momentos, as últimas etapas deste grande alarido, até que aquele último eleito entre neste corpo místico do Senhor Jesus Cristo na terra. Eu quero ler uma escritura que está em Apocalipse, no capítulo 6, e nós vamos falar, baseado nessa escritura. Nosso título essa noite é: quem são os que seguem o cavalo amarelo? Porque aqui em Apocalipse 6, quando a escritura fala dos 4 primeiros selos, e os 4 primeiros selos, eles acontecem durante as 7 eras da igreja, nas dispensações das 7 eras da igreja. Então, cronologicamente, nós estamos vivendo neste 4º selo. E sabemos que dentro deste 4º selo, muitas coisas acontecem, inclusive a abertura do 7º selo. Mas falando então desta leitura que estamos buscando nesta noite, Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. E que o Senhor nos ajude em tudo, nos dirija em tudo e possamos ter um abençoado tempo em torno da palavra de Deus. A leitura diz assim: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Este cavalo amarelo é uma mistura dos 3 primeiros. E os 3 primeiros cavalos, eles foram, o cavalo branco, o cavalo vermelho e o cavalo preto. O cavalo branco foi lá no início, na era primitiva, quando veio com a astúcia do engano. Então, Satanás veio num poder de engano, usando um poder maquiado, um poder pintado de branco. E ele veio e foi próspero em seu engano. Então, o primeiro cavalo é o cavalo branco. O segundo é o cavalo vermelho, porque depois, com o engano, ele progrediu e se tornou, então, forte, estabelecido, e, inclusive, derrotando muitos daqueles que tinham ouvido a verdadeira palavra que saíra da boca de Paulo, de Pedro, às gerações seguintes. E todos aqueles que posteriormente não quisessem obedecer, se sujeitar à sua ordem, então ele matava, exterminava, perseguia, espoliava os bens e assim por diante. Então, o segundo cavalo, na história das eras da igreja, ele está ali, o cavalo vermelho, o assassino, um matador,
aquele que veio contra os cristãos e eles tiveram que derramar o sangue nas arenas e foram queimados em fogueiras e foram perseguidos e não negaram a fé e foram fiéis até a morte. Depois, Satanás muda de tática, então ele impregna terror e medo e pavor e cresceu e está dominando, porque nas eras negras, na era de Tiatira, por exemplo, é chamado de fêmea dominante, uma igreja dominando. E esta igreja está casada com o Estado, com os reis, com os governantes. Então imagina alguém fazer oposição ao que acontecia na terra durante aqueles séculos. E veio se arrastando, até que Deus então usa aqueles mensageiros, aqueles reformadores, e Satanás nesse tempo ele usa o cavalo preto e ele tem uma balança em sua mão. Agora ele controla o comércio da terra, ele controla a economia, e ele controla o que vai ser dito, o que não vai ser dito, e todas as coisas estão sob seu domínio. Até que chegamos na última etapa, na última era, no finalzinho, nesse tempo que estamos vivendo, quando Satanás está usando um cavalo amarelo, um cavalo baio, um cavalo acinzentado, uma cor pálida, mortal. E é a mistura do branco, do preto e do vermelho. Então obtemos essa cor indefinida, mesclada. Bom, o que nós queremos dizer é que o branco, o engano, a religião enganosa, que ele usou lá no início, está aqui. Porque o quarto cavalo não é nada mais, o cavalo baio, o cavalo amarelo, não é nada mais senão uma mistura dos três primeiros. Então o engano está aqui, o engano do branco, o assassino está aqui, o vermelho do assassino, e o preto está aqui, controlando a balança, a economia, a bolsa de valores, as ações, porque trata-se de um sistema, o sistema da besta. E Satanás vem com três poderes. Isso o irmão Branham nos ensinou como demonologia. Então nós vimos esses poderes saindo para, neste tempo, levar todos a uma matança, ao Armagedon, à morte, porque Satanás sabe que tem pouco tempo. Então aqui nesse tempo, quando nós vimos o cavalo amarelo seguindo, e os que seguem este cavalo, que tem peste, guerra, fome e matança com as feras da terra, a Bíblia diz que o inferno o seguia. Muitos estão ali, seguindo o cavalo amarelo, seguindo a política, um interesse financeiro. Então eles estão seguindo porque querem progresso, porque querem lucros, porque querem conquistas. Estão seguindo o cavalo amarelo, porque o preto está ali, o controlador do mercado, das ações. E outro está ali com os espíritos demoníacos, aqueles espíritos de matança, tudo que Satanás usa para matar, e estas facções e a droga, e tudo que há nesse submundo. E muitos estão seguindo esta caminhada da morte, seguindo o inferno para o inferno, porque a Bíblia diz que o inferno o seguia. Ele é o líder, ele é o rei, ele é o guia destes que o estão seguindo. E também muitos o estão seguindo pelo engano religioso, pensando que estão certos, querendo fazer uma obra para Deus, sem ser da vontade de Deus. E toda esta grande multidão. Mas há um povo, e por fé, por revelação, por entendimento, por consciência bíblica da palavra, há um povo que está seguindo uma outra cavalgada. E é aquele que veio montado num cavalo branco, não de falsidade, mas aquele que
julga, aquele que é fiel e verdadeiro, que julga com justiça a palavra de Deus, o verbo de Deus. Esta caminhada é a caminhada da vida. Na mensagem A Festa das Trombetas, no parágrafo 159, eu leio assim: observem, em Apocalipse 9 e versículo 13, agora observe atentamente sob a sexta trombeta. O irmão Brando está falando da Segunda Guerra Mundial. Apocalipse 9, versículo 13. Sob a sexta trombeta, observem, havia 200 milhões de cavaleiros que tinham sido presos junto ao rio Eufrates, os quais foram soltos sobre a sexta trombeta, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. Agora, não há 200 milhões de cavaleiros no mundo, mas ali, em Apocalipse, havia 200 milhões de cavaleiros. Observem isto. Quero que vocês anotem isto de modo que possam ler. Não eram cavalos naturais, eles respiravam fogo e tinham couraça de jaspe e tinham caudas e extremidade da cauda parecia uma serpente, a cabeça de uma cobra na extremidade disto picando. Estão vendo? Eram cavalos espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra, que tinham estado presos junto ao rio Eufrates por todos estes anos, diabos sobrenaturais. O que era isto? O antigo Império Romano sendo revivido. Então nós estamos fazendo um paralelo de Apocalipse 6, o cavalo amarelo e o inferno seguindo, com Apocalipse 9, aqueles 200 milhões de cavaleiros que subiram da terra, que são mostrados ali como gafanhotos, e tinham caudas e aguilhões. O irmão Brando está fazendo, mostrando que aqueles 200 milhões de demônios em Apocalipse 9 é o mesmo poder romano. E nós estamos olhando aqui, debaixo dessa escritura do quarto selo, que este cavalo amarelo não é outra coisa senão o poder romano, que iniciou lá no tempo da Era Primitiva e depois veio vindo e conquistou no Concílio de Nicéia e levou o povo para a mariolatria, para a idolatria. Aqueles que não obedeciam, ele matava, e cresceu tanto que tomou conta do mundo inteiro. É só olhar na história do nosso país, um país jovem, a história da América do Sul inteira, como que foram conquistados, como que foram dobrados e exterminados os habitantes, os nativos aqui, e a Igreja Católica junto com o Portugal, com a Espanha, e assim foi em todos os países da América do Sul. Assim estava na Europa. Apenas os Estados Unidos da América, eles tinham todos aqueles presidentes protestantes que exatamente fugiram da Europa para terem liberdade de culto na nova terra, na América do Norte. Por isso nós temos em Apocalipse 13 uma besta que subiu da terra, e a Bíblia diz que era como cordeiro, iniciou como cordeiro, mas depois falava como dragão, porque, ora, em 1960 existiu o primeiro presidente católico americano. E eu quero mostrar um pouquinho sobre a visão, sobre a ótica, sobre aquilo que o irmão Brana viu em seu dia, que aquilo nunca parou, aquilo continuou por toda a extensão. E hoje nós vimos bem claro todas as coisas que o irmão Brana falou e tudo se repetindo. Mas deixa eu continuar aqui na leitura onde o irmão Brana está dizendo: aqueles demônios eram diabos espirituais, cavalos de guerra que tinham estado presos junto ao rio Eufrates. Eufrates na Bíblia está sempre mostrando, apontando o lugar da Babilônia. Então estavam presos junto ao rio Eufrates. Não está falando do rio natural, está falando algo, a Bíblia está apontando algo para mostrar, estavam junto a Roma, a Babilônia, e agora foram soltos. Agora o irmão Brana diz aqui, o antigo Império Romano sendo revivido, a perseguição dos judeus. E eles tinham estado presos por quase 2000 anos junto ao rio Eufrates, não podiam cruzar
até a promessa. Uma seita religiosa que estavam tentando chegar do outro lado, Eufrates, vocês sabem, passa pelo Éden, mas eles estavam presos lá. 200.000 diabos de perseguição. Aí o profeta diz no 161 da festa das trombetas. E observe o que acontece sob esta sexta trombeta, que é a Segunda Guerra Mundial. Eles foram soltos contra os judeus, a perseguição dos judeus, diabos sobrenaturais, quase 2000 anos, então soltos por Stalin, Hitler, contra os judeus. Vocês dizem, bem, irmão Brana, isso não é romano, é o mesmo espírito. Eles fizeram as mesmas coisas que fizeram aos cristãos nos antigos dias pagãos romanos. Então, o irmão Brana está dizendo que o mesmo espírito que matou os cristãos, agora estava ali matando os judeus. O mesmo espírito romano. Agora observem, o Israel natural e a igreja espiritual, agora enquanto separamos isto aqui, solto contra os judeus. Então o profeta vem falando destas coisas e no 183, eu creio que é o 183, ele diz assim, ao 189, ele diz assim, observe a soltura deste espírito eclesiástico. Agora, 20 anos mais tarde, depois dessa guerra, nós vemos a soltura do espírito eclesiástico sobre o quê? O sétimo selo, a sétima trombeta para os judeus. Bom, o que é que o irmão Brana está falando nesta mensagem? Que os mesmos espíritos que mataram os cristãos, o espírito romano, eles começam a matar os judeus sob a ótica de Apocalipse 9, porque ali são as trombetas, não são os selos. Os selos estão ali falando em uma outra linguagem, porque tem a ver com os gentios. Apocalipse 9 são as trombetas, está falando de guerra, de perseguição contra os judeus, mas é o mesmo espírito. Aí o profeta diz, veja, eu vou repetir aqui porque me fugiu da mente a exatidão do que o profeta fala. Observe a soltura desse espírito eclesiástico 20 anos mais tarde, depois dessa guerra. Então, depois que a guerra terminou, então fizeram os acordos de paz, os judeus que sobreviveram ao holocausto são levados de volta para Israel. Agora lembre-se, o irmão Brana viu ali conforme a escritura de Apocalipse 9, desde o versículo 1, 200 milhões de demônios vindo para a terra. Então eles vão sobre os judeus e trazem o mundo debaixo de guerras. Aqueles demônios ungindo as pessoas para a guerra, matando a Primeira Guerra Mundial, matando a Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Os 200 milhões de demônios não voltaram para o inferno, eles ficaram soltos. E o profeta diz, veja, 20 anos mais tarde, os mesmos demônios vão para o mundo eclesiástico. Porque, voltando para a visão de Apocalipse 6, o cavalo amarelo, aquelas cores estão ali. O branco do engano, o vermelho da matança, o assassino, o preto controlando, provocando guerras para controlar o preço do barril de óleo, para vender suas armas, para poder entrar nas nações. Então mata o ditador, dizendo que ele tem produção de armamento nuclear, bombas químicas, como mataram Saddam Hussein, com o pretexto de estar fazendo um bem para a humanidade. Mas o que é aquilo? É o poder romano entrando para dominar. É o cavalo preto. Porque, mas isso não foi Roma que fez, pastor. As guerras é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos faz parte de Apocalipse 13, como a besta que subiu da terra e faz com que todos cumpram a vontade da besta que subiu das águas. Que subiu das águas é o Vaticano, Roma papal. E a besta que subiu da terra é os Estados Unidos. Então veja, olhando por esse prisma, hoje nós tivemos a ascensão à Casa Branca, nós
terráqueos vimos e olhando para as Escrituras, nós temos que observar os Estados Unidos, nós temos que observar a Rússia, nós temos que observar Israel, nós temos que observar estas coisas, porque o irmão Branham observou, porque Deus mostrou para ele desde jovenzinho como que essas coisas se desenrolariam. E hoje nós vemos o cumprimento das coisas que o irmão Branham falou. Vimos então o segundo presidente católico assumindo a Casa Branca. Vimos uma mulher vestida de púrpura, Kamala Harris, e o irmão Branham falou de uma vice-presidente que estaria representando a mulher Jezabel. Kamala Harris não é Jezabel. Ela é uma demonstração pequena do que realmente é Jezabel. Porque a Bíblia diz que Jezabel está embriagada com o sangue dos santos. Kamala Harris não está embriagada com o sangue dos santos. O que eles representam? Eles são peças no tabuleiro de Satanás. E ele está movendo suas peças. O irmão Branham viu o primeiro presidente católico assumir, Joe Kennedy. Agora nós vimos o segundo. O irmão Branham falou que haveria um segundo. Olha o tempo que estamos vivendo. Como eu estava dizendo, aqueles 200 milhões, quando terminou a guerra, eles não voltaram para o inferno, eles ficaram agindo com o branco, com o preto, com o vermelho, porque agora é o amarelo que está em ação. É muito mais sagaz, muito mais astuto, muito mais enganador, muito mais assassino, muito mais controlador. Recentemente eu vi um documentário, e diga-se de passagem, um documentário recém-produzido, e falando da infiltração do Vaticano no mundo do comércio, inclusive em fábricas que produzem preservativos. Lá está o Vaticano, porque ela tem uma balança na mão, Satanás tem uma balança na mão. Eu usei esse exemplo para mostrar a falsidade, o engano. Olha o homem bonzinho, o homem santo, o homem que se preocupa com o fogo na Amazônia, o homem que se preocupa com isso, com aquilo outro. É Satanás que está orquestrando tudo isso. Agora, a Bíblia diz que os Estados Unidos começou como um cordeiro, tinha chifres de cordeiro, e quando falou, falava como o dragão. O dragão é Satanás, o dragão é a antiga serpente, e o dragão, Satanás, está entronizado entre as pessoas através da religião, através da política, através do poder demoníaco. Então esses 200 milhões de demônios, pelo período das guerras, e como o irmão Branham está usando aqui a sexta trombeta, que é a Segunda Guerra Mundial, aqueles 200 milhões de demônios invisíveis, o irmão Branham diz, você não os pode ver, você vê a ação que eles fazem. E nós temos que conhecer o diabo por suas características, porque ele foi desnudado para nós através da mensagem do sétimo mensageiro. Então aqueles 200 milhões de demônios na Segunda Guerra Mundial estão usando uniformes nazistas, estão usando uniformes da SS. Eles estão levando o mundo a uma matança, e mesmo os Estados Unidos, com o presidente Roosevelt e a Rússia, terminou a guerra. Então agora acabou, a nuvem de gafanhoto foi desfeita. Então os 200 milhões de demônios desapareceram. Não, logo em seguida eles levaram o mundo à grandiosidade do estilo de vida americano. E daí vem o consumismo, e daí o mundo inteiro sob a influência dos filmes de Hollywood, os artistas de Hollywood, as vestes das mulheres de Hollywood. Um dia Satanás fez o seu quartel-general, o irmão Branham diz na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, fez o seu quartel-general em Paris, na França. Depois ele mudou para Hollywood, em Los Angeles, levando as mulheres a se desnudarem.
a se vestirem daquela forma, e veio o mundo das drogas, e veio os 200 milhões de demônios, entraram nos jovens, e daí o movimento hippie, sexo, droga, rock and roll, e o mundo caindo numa lástima. São os 200 milhões de demônios. Agora veja, o irmão Branham fala, depois de 20 anos da guerra, porque a guerra terminou ali, 44, 45, exato. 20 anos depois, nos anos 60, ele diz, esses 200 milhões vêm para o mundo eclesiástico. E o mundo precisando de paz, por isso aqueles jovens consumiram drogas e se tornaram perversos, porque queriam repugnar tudo que a geração anterior fizera e levar o mundo à guerra. Então o diabo entrou com um desejo verdadeiro de paz. Não é o que a Bíblia diz, que quando disserem a paz e segurança, de somos todos irmãos, levou os jovens para a droga, para a prostituição, e perverteu os valores morais. E esses jovens se infiltraram nas universidades, se tornaram reitores de universidade, se tornaram os filósofos e começaram a plantar sementes que foram colhidas no mundo do homossexualismo, no mundo gay, no mundo de lésbica, no mundo de tanta podridão, porque são os 200 milhões de demônios em ação neste cavalo amarelo. E o inferno seguia. Mas veio a prosperidade, veio o estilo de vida americano, e veio a facilidade, e veio a produção de tantos bens para o lar, geladeiras, máquina de lavar, micro-ondas, máquina disso, máquina daquilo, e veio uma era tecnológica de facilidade. É o diabo trabalhando, o consumismo. Mas o irmão Branham diz, 20 anos depois da guerra, então esses demônios, que é o espírito romano, que é o mesmo cavalo branco, o mesmo cavalo vermelho, o mesmo cavalo preto, agora todo misturado, numa mescla de cor, são os mesmos gafanhotos que saíram ali em Apocalipse 9, no tempo daqueles ais, quinta trombeta, sexta trombeta, se estendendo até a sétima trombeta, ai, 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 3 guerras mundiais. Nós vivemos nesse tempo, desta invasão de gafanhotos, deste cavalgar, deste cavalo amarelo, que irá até o Armagedon, a morte final, a consumação das suas próprias carnes, onde o diabo está entronizado. O prazer do diabo é ser entronizado no coração das pessoas e matá-las. O prazer de Deus é ser entronizado através da sua palavra no coração de seu povo e levá-los à vida eterna. Mas o diabo conserva um ódio infernal, se é que eu posso usar a redundância, em seu coração, desde que ele quis ser como Deus e foi chutado do céu. E os seus intentos ele procura realizar e está chegando a sua pedra de coroa. Mas ele sabe que todos que lhe seguem vão à morte com ele. E Deus tem revelado que todos que seguem a sua palavra vão à vida com ele, a vida eterna, Zoe. Então esses 200 milhões de demônios tiraram os uniformes nazistas, colocaram paletós, terno, gravata, pegaram as Bíblias e foram ao campo. Mesmo que Deus tinha um dom tremendo na terra, William Branham, o diabo, através desse cavalo amarelo, porque o branco do engano está ali. O branco do engano, a Bíblia diz em São Mateus 24, 24, se possível, enganaria até o escolhido. Então, quem são esses que estão seguindo o cavalo amarelo? Quem são esse povo? Será que tem alguém com a Bíblia na mão ali, seguindo ele? Ah, sim. Eu vou ler aqui na mensagem Almas em Prisão Agora, um dos homens que mais acompanhou o irmão Branham, um dos principais pregadores nas campanhas Branham, David Du Plessis.
junto com o irmão Baxter, junto com Gordon Lindsay. Ele era um daqueles que pregava antes de chamar o irmão Branham para a plataforma. O irmão Branham geralmente não pregava, entregava uma palavra para elevar a fé do povo e dava alguns testemunhos. E um homem como aquele, presidente das igrejas Assembleias de Deus, um homem daquele, no tempo do irmão Branham, se aliou com o Vaticano, sendo uma influência, levando toda aquela geração a Babilônia, mais uma vez. O irmão Branham diz aqui no parágrafo 225, ele diz assim: vocês viram a carta que o irmão David Duplessis enviou? Nosso precioso irmão. O irmão Branham sempre citava ele, como disse meu bom amigo David Duplessis. Deus não tem filhos, ou melhor, Deus não tem netos, Deus tem filhos e filhas. Vocês viram essa carta circular? Vocês receberam? Vocês a receberam sobre o concílio ecumênico e disse, foi muito espiritual. Vocês tiveram uma reunião lá no Vaticano, liderados pelo irmão David Duplessis, amigo do irmão Branham. Certamente viam milhares e milhares e milhares, ou se não quero ser exagerado, centenas e centenas de milagres, maravilhas. Vocês viram? E se reuniram lá, né? E disseram, no concílio ecumênico ao lado do Papa, e disse, foi muito espiritual. Agora, isso é discernimento de espírito, não é? Muito espiritual. Estava muito espiritual. E da irmã Branham diz aqui, um dos nossos maiores líderes. E toda a igreja protestante está se deixando enganar por isso. E precisamente, se você procurar, assim diz o Senhor. O Espírito disse em 1933 que seria desta forma. A irmã Branham diz assim, cegos, guia de cegos. Ele diz assim no 229, vocês se lembram do meu sermão sobre religião de Jezabel? E o irmão Branham pregou religião de Jezabel e pregou religião híbrida exatamente no tempo em que o primeiro presidente católico subiu à Casa Branca. O irmão Branham disse assim, eu preguei sobre isso, eu predisse que viria o tempo. Eu vivi para ver isso. E aqui os protestantes aos milhões se deixando enganar por isso. Por quê? É isso que eles estão buscando. Porque eles buscam dinheiro, posição, eles buscam domínio, eles buscam essas coisas. Então, seguindo o cavalo amarelo, porque ali diz que o seguia a espada, a guerra, porque o cavalo vermelho está ali no amarelo. Peste, morte, tanto no espiritual como no literal. O irmão Branham fala na mensagem Religião de Jezabel. Sempre a morte natural segue a morte espiritual. Porque um cristão, ainda que esteja morto, viverá, porque tem uma ressurreição, não para julgamento para ele, mas para a vida. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Agora, para um perdido, existe uma ressurreição para juízo, para a separação eterna de Deus. Então, será que existem pessoas com a Bíblia embaixo do braço, naquela cavalgada ali, seguindo o cavalo amarelo? Sim, existe. Na verdade, são os principais, porque é o maior engano. Será que existe pessoas com a mensagem? Sim, existe. Porque é o cavalo branco. Veja, no tempo da mensagem, lá nos dias de Paulo, ele disse, insensato Gálatas, quem vos seduziu a voltar de novo para tradições obsoletas, caducas, velhas, a querer guardar dias e tudo mais? Ora, o cavalo amarelo estava cavalgando. Foi João que disse, filhinhos,
o anticristo já está em vosso meio. Porque eles viam a ação do anticristo, derrubando alguns da fé, levando-os de volta a guardar a lei. E depois da partida de Paulo, ele disse: eu sei que depois da minha partida se levantarão no vosso meio lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. O que era aquilo? O cavalo branco. Nos dias de Paulo, Paulo já via. Porque Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mas isso aqui é tudo gente incrédula. Isso aqui são o pessoal da direita aí, que são imorais, que são a favor do aborto, que defende a liberação da maconha, que defende a ideologia, a questão de gênero ali, como é que é? O menino vai escolher mais tarde se ele vai ser menino mesmo ou se vai ser menina, a identidade de gênero. Eles defendem tudo isso. Olha, Paulo está falando desses homens avarentos, desobedientes a pais e mães, são contra a família, ingratos, profanos, verdade. Todos esses estão aqui. Mas olha o que Paulo diz no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estes são aqueles que seguem o cavalo branco com a Bíblia embaixo do braço. Estes são aqueles que seguem o cavalo branco com a mensagem na mão, citando parágrafos, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia da mensagem, a revelação da mensagem, o cerne mesmo da mensagem, o suprassumo da mensagem, a ênfase maior, que é a abertura dos selos, a voz dos trovões, a revelação do 7º selo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então veja quem são estes que estão seguindo o cavalo amarelo. Com espada, com peste, com fome, fome tanto no natural como no espiritual, porque eles têm o controle das coisas. Porque Satanás tem um sistema na terra. Então, aquela mulher Jezabel não é Kamala Harris, muito embora ela está representando ali. O segundo presidente católico, Joe Biden, não é porque isso veio ao acontecimento, isto sucedeu, olha, a profecia está cumprida. Não, a profecia do profeta que viu uma grande mulher se levantar nos Estados Unidos é Apocalipse 13, é a Igreja Católica Romana, é Jezabel, esta que está embriagada com o sangue dos santos. Ora, então, foi ela que matou durante todas as eras, matou os judeus também. Ela é acusada da morte de todos sobre a terra, Apocalipse 19, dos profetas, dos santos e de todos os que morrem. Através de comida envenenada, através de guerra, através de todo tipo de morte, e principalmente o espiritual, que ela matou com sua espada de credos e dogmas. Por isso está sendo morta espiritualmente falando, com a verdadeira palavra aguda de 2 gumes. E por fim, todos aqueles que estarão representando este reino de Jezabel, de Babilônia, lá no período das taças, no Armagedon, entre o final dos 3 anos e meio e o início do milênio, terão seus próprios corpos consumidos pelas aves dos céus e pelas bombas e pela radiação e todas as coisas, estes rejeitadores da palavra. Agora, para terminar, deixa eu ler aqui, na mensagem Reconhecendo Seu Dia e Sua Mensagem,
parágrafo 32. Recorde a visão da semana passada, quando a noiva veio para ser, e uma visão antecipada dela. Ali subiu a pequena noiva encantadora na visão. E eu não estava pensando nada acerca disso, apenas sentado ali, olhando para fora. E ali veio a noiva. Eu ouvi uma voz ao meu lado que disse: aqui está a visão antecipada da noiva. E ela passou por mim e eu observei a maneira que era. Muito amável, linda, jovem. E ela estava apenas caminhando a passos como ela podia, não uma marcha, apenas no passo de uma mulher, como elas caminham graciosamente, como uma dama. Essa é a maneira que ela estava caminhando, vindo à minha esquerda deste lado. E ela saiu de minha visão e então ele me fez virar à direita e me mostrou cada igreja, tal como foram nas eras. E como eram vulgares. E a última foi a igreja deste último dia, liderada por uma bruxa. E elas estavam tão imoralmente vestidas, de aparência tão imunda, e elas estavam marchando ao ritmo da música de rock and roll, e aquelas mulheres retorcendo-se, todas segurando apenas um papel cinza, hipocritamente. Cinza fica entre a cor branca e preta, o qual é uma cor hipócrita. Sabe que o cavalo amarelo, na verdade, é o cavalo cinza, o cavalo baio. Cinza não é branco nem preto, é uma cor enganosa. E segurava este papel cinza na sua frente, encaixado assim, e um tipo de saia havaiana segurando na frente. A irmã Bruna vem descrevendo como que elas estavam se portando. E daí a irmã Bruna disse que, de repente, uma voz disse: mas aqui vem a noiva, ela passará novamente. E eu li ontem aqui na igreja, quando a irmã Bruna disse que essas que vinham nuas ali, com nada na parte de trás, nós sabemos o que é aquilo que o mundo chama de um topless, aquelas roupas que usam nas praias, nos desfiles de carnaval. O irmão Brana disse assim: elas representavam o concílio de igrejas, estavam lideradas por uma bruxa, que era a Igreja Católica. Então, como que alguém pode pensar assim, que, bom, quando houve o primeiro presidente católico, era Apocalipse 13, era Acabe e Jezabel. Mas quando veio algum presidente democrata, então não é mais representando a morte, o engano. Ora, Donald Trump não deixou de ser Apocalipse 13. É o dragão falando, é a serpente falando, mesmo que seja numa linguagem moralista, defendendo os princípios da nação, porque o branco do engano está enrustido ali todo o tempo. E o engano não tem outro objetivo senão enganar. Então, todo o tempo é Satanás, em sua cavalgada desde os dias do irmão Brana. Veja o que ele disse daquele amigo dele. O irmão Brana fala numa mensagem: eu fui a um lugar e chorei por meu amigo. Como que ele pode ter uma visão tão curta da palavra? Então nós devemos saber o que está acontecendo. Para encerrar, eu quero tomar aqui o quarto selo, no parágrafo 349 do quarto selo, onde o irmão Brana fala exatamente que esse cavalo amarelo, ele vem com os três poderes: poder político, poder religioso e poder demoníaco. Não é outra coisa senão as três cores: o branco, o poder religioso; o preto, o poder político; o vermelho, o poder demoníaco, assassino. Mas um trabalha em favor do outro. Quando mataram Jesus, estavam ali os três poderes: o poder militar, que foram os soldados romanos que executaram; o poder político, Herodes; o poder religioso, os sacerdotes, os judeus. É o mesmo poder que matou os cristãos durante as eras. O mesmo poder juntos, poder político, religioso, demoníaco. Hitler junto com Roma, querendo exterminar os judeus, porque eles mataram Cristo, eles mataram Jesus. O olho do Vaticano é Jerusalém. E depois veio contra os protestantes.
Então eu leio aqui no parágrafo 349. Agora, veja em Apocalipse, capítulo 2. Veja, o tempo da decadência moral, isso é o que foi. Veja como foi, como Jezabel tinha entrado. Agora, Jezabel são as igrejas. Esta igreja moderna. Veja, não a noiva. Jezabel no Antigo Testamento é um tipo da igreja de hoje, conforme a palavra de Deus. Porque se não prestarmos atenção, nós achamos que o lado da política moralista, pela família, pelos princípios, é de Deus. E o lado da esquerda, eu falei direita, né? Mas o lado da esquerda, então, são aqueles que são a favor do aborto, da droga, seja o que for. Ah, esse é do diabo. Não, é tudo do diabo. Além do poder político, ele tem um poder controlador, controlando a mente das pessoas, o bolso das pessoas, a inclinação das pessoas. Então veja, Jezabel no Antigo Testamento é um tipo da igreja de hoje, conforme a palavra de Deus em Apocalipse 2, 18, 20. E toleras que Jezabel, esta mulher que se diz profetiza, está vendo? Está certo? Agora tipifica perfeitamente Jezabel. Poderíamos dar-lhe escritura após escritura. Veja de que a última era é uma mensagem profética à igreja, chamando-os de volta à palavra original. Agora note, Malaquias 4 disse que sim, e outras, Apocalipse 10, 7, e assim por diante, está vendo? O próprio Jesus predisse isto, vez após vez, como aconteceu nos dias de Ló, e assim por diante e adiante. Simplesmente continua. Jezabel é o tipo da igreja moderna, porque os católicos e os protestantes estão unidos agora. Não há como contornar isto. Ambas são denominações, assim é simplesmente mãe e filha. Mãe e irmã, só isso. Elas contendem e discutem uma com a outra, mas são a mesma coisa, ambas prostitutas. Agora não estou dizendo isso eu mesmo, estou citando do assim diz o Senhor. Está vendo? Agora notamos, morta por uma ordem de Deus. Jezabel foi morta porque Deus fez Jeú ir lá e mandar atirá-la da janela e matar Jezabel e assim por diante. Era isso que nós queríamos ler e era exatamente isso que nós tínhamos para dizer nesta noite. Que Deus abençoe cada coração, que o Espírito Santo motive cada coração. E isto que falamos é para nós olhar no relógio, neste verdadeiro relógio, a palavra, a mensagem revelada, e saber que é a hora de irmos para casa. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que a palavra sempre faça o teu coração jubilar de alegria. Tenha uma boa noite de descanso e até a nossa próxima transmissão, se assim o Senhor nos permitir. Shalom, Deus abençoe.